Hoje a gente dá sequência àquela série que começamos na quarta-feira passada. Na quarta-feira passada nós começamos uma série de mensagens que tem o título Não Há Outro Lugar. E hoje é a continuação desta série, mas também é o seu capítulo final. É uma série fácil de maratonar. 2 episódios, 2 mensagens. Na quarta-feira passada nós falamos que não há um lugar melhor, não há outro lugar a não ser estar aos pés de Jesus. Para falar isso, nós lemos o texto que está em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 em diante, que narra a visita de Jesus à casa de Marta e de Maria. Naquela ocasião, como nós vimos na semana passada, Jesus entra na casa dessas 2 irmãs, uma irmã apavorada, desesperada, para arrumar a casa, para servir Jesus, para servir os convidados, enquanto a outra irmã, a Maria, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo de Jesus os seus ensinos, enquanto a outra, descabelada em casa, chega para Jesus e diz: Jesus, minha irmã está aí sentada, proseando, conversando, não te importas? O senhor não fica incomodado de me ver trabalhando tanto, descabelada nessa casa, para servir, enquanto ela está aí sentada? Jesus olha para Marta, naquele desespero todo, e diz: Marta, a Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual era a melhor parte? Está sentada aos pés de Jesus. Nós vimos alguns benefícios, sim, benefícios, de quem está aos pés de Jesus. E hoje nós vamos continuar com esse tema. E se porventura você não assistiu a mensagem de quarta-feira passada, ainda dá tempo, porque está no canal do YouTube da igreja. Então você pode ir lá no www.youtube.com/PIBitaparica, e aí você vai ver a mensagem da semana passada. Mas hoje eu quero meditar com vocês acerca deste tema, usando um outro texto. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9 e versículo 10. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, você que está aqui, você que está em casa, vamos ler Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9 e versículo 10. Diz o seguinte: então o Senhor, seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Versículo 10. Se vocês obedecerem ao Senhor e ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos, que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, diz o versículo 10. Em síntese, o que esse versículo está dizendo? Olha, Deus vai abençoar, não só abençoar, mas vai fazer prosperar tudo o que as mãos fizer, os filhos até os animais, fará prosperar. Mas tem um se no versículo 10. Se vocês obedecerem ao Senhor. Se obedecerem ao Senhor, Deus fará com que sejamos abençoados, com que o trabalho de nossa mão seja abençoado, os filhos sejam abençoados, e até aquilo que possuímos será abençoado, se
obedecermos a Deus. Nesta noite, dando sequência ao tema Não Há Outro Lugar, eu quero falar com você de que não há lugar melhor para estar do que dentro ou no centro da vontade de Deus. Não há lugar melhor que você e eu possamos estar na nossa vida do que estar no centro da vontade de Deus. Obedecer. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou obedecendo a Deus. E quando eu obedeço a Deus, eu sou abençoado por este mesmo Deus. O texto diz, ele falando para o seu povo, que até as obras de suas mãos serão abençoadas, se me obedecerem, se guardarem os meus mandamentos e os meus decretos. Sabe, neste tempo que nós estamos vivendo, tamanha iniquidade, nesse tempo que nós estamos vivendo, aonde, eu lembro do meu tempo, hein, Walter? Talvez já um pouco mais para frente do seu, mas no meu tempo de jovem, tinha aquele negócio, né? Não tem nada a ver. Lembra disso? Isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Não pode fazer isso. Não tem nada a ver. Nós superamos o nada a ver. Hoje em dia, está superado esse negócio, não tem mais nada a ver. Entrou um negócio pior. Porque na pós-modernidade, nessa modernidade líquida, como o sociólogo Zygmunt Bauman definiu, já não é mais nada a ver. Agora poxa, eu respeito a sua verdade, mas a sua verdade não é verdade para mim. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e vamos caminhar cada um com a sua verdade. Então, neste mundo, onde não há padrões sólidos, a vontade de Deus tem sido questionada, tem sido desobedecida, a vontade de Deus tem sido menosprezada, mas se nós queremos ter uma vida abençoada pelo Senhor, a regra é obedecer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus decretos. Numa geração que tem aprendido cada vez mais a desobediência, Deus nos exorta mais uma vez a continuarmos a obedecer os decretos e mandamentos à vontade do Senhor. Estar dentro da vontade do Senhor não quer dizer que eu não possa ter as minhas próprias vontades. Estar dentro da vontade do Senhor não quer dizer que eu não deva criar planos para a minha vida. Estar dentro da vontade do Senhor significa submeter os meus planos e sonhos à vontade dEle. Salomão, por 2 ocasiões, ele escreve que nós podemos fazer os planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele está querendo dizer para nós o seguinte: olha, você pode planejar a sua vida, você pode planejar o seu caminho, mas a resposta certa para a sua vida vem dos lábios do Senhor. Ele está querendo dizer para nós ande sempre na vontade do Senhor. Não se desvie da vontade de Deus. Este é o lugar que nós devemos estar. Dentro, no meio da vontade de Deus. No meio da vontade de Deus. Vamos seguir um pouquinho no texto, agora no versículo 11 em diante, e vamos ler o que Deus fala com o seu povo nessa ocasião. Versículo 11: o que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedecemos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe
obedecemos. Nada disso. A palavra está bem próxima a vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de ti vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vocês vão tomar posse, depois que atravessar o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os filhos de vocês vivam. Que interessante esse texto. Aqui o povo que estava no deserto há 40 anos, em busca da terra prometida, está perto de entrar. Aqueles 40 anos já estão ficando para trás, a terra prometida está logo ali, à frente. Deus reúne o povo e manda o profeta dizer: vocês estão entrando na terra que eu prometi. Eu coloco 2 caminhos diante de vocês. A terra que eu prometi está ali. Logo vocês entrarão. Mas eu coloco 2 caminhos: o caminho de vida e prosperidade, e um caminho de morte e destruição. Um caminho de bênção, um caminho de maldição. Qual era a diferença de um caminho para o outro? A obediência do povo. Amem a Deus e obedeçam os seus mandamentos, andem nos seus caminhos, ou seja, o caminho da vida e da prosperidade eram para aqueles que iriam andar em obediência à vontade de Deus. Para aqueles que andariam segundo os caminhos do Senhor. O caminho de morte e de destruição estaria guardado para aqueles que desobedeceriam ao Senhor. Aqueles que andam em desobediência procuram um caminho de morte e destruição. Mas aqueles que obedecem ao Senhor têm um caminho de vida e prosperidade. É interessante quando nós vemos nos nossos dias, as pessoas caminhando a passos largos para um caminho de morte e um caminho de destruição, porque desobedecem ao Senhor. E olha que Deus falou isso há muitos anos atrás, séculos e séculos atrás. Deus já dizia: está diante de vós 2 caminhos. Um caminho para aqueles que me obedecem e um caminho para aqueles que desobedecem. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero exortar através da palavra do Senhor a cada um de nós a estarmos sempre debaixo da vontade de Deus, andando nos seus caminhos. Agora, eu li há pouco tempo atrás uma notícia, um texto que dizia que nós fazemos parte de uma geração que não gosta de ler. Uma geração que não gosta de ler. E a palavra do Senhor diz que nós somos destruídos porque não conhecemos a palavra do Senhor. Hoje ela está aqui, moderna. Ela está no seu celular, ela está na sua estante.
E nós continuamos sendo destruídos porque não lemos, não aprendemos qual é a vontade do Senhor. Você quer ser abençoado na sua vida? O seu lugar é um lugar de obediência ao Senhor. Não há lugar melhor, não há outro lugar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, porque o próprio Jesus nos ensina acerca da obediência. O próprio Jesus nos ensina o quão importante é estar debaixo da vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja diferente da nossa. Quer ver? Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afaste de mim esse cálice, sem que eu o beba, mas faça a tua vontade e não a minha. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente, dizendo as mesmas palavras: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus está nos ensinando o valor da obediência, o valor de estar dentro da vontade de Deus, no meio da vontade de Deus. É claro que neste momento, o que Jesus queria não era ir para a cruz. O espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Se pudesse, chutaria o balde. Se pudesse, mandava um Hadouken em todo mundo. Mas pela vontade do Pai, ele se submeteu. Senhor, se for possível, afaste de mim esta dor, esta angústia, este sofrimento. Mas, Senhor, que não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Sabe, em muitas vezes na nossa vida, nós queremos que se cumpra a nossa vontade e não a vontade de Deus. Porque para descobrir a vontade de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus, precisa ler as Escrituras. Para ter comunhão com Deus, precisa gastar tempo orando. Para ter comunhão com Deus, precisa se relacionar com Deus. E se eu não tenho comunhão com Deus, eu não consigo ouvir a sua vontade. Então eu prefiro fazer a minha. Mas Deus coloca diante de nós 2 caminhos. Um caminho de vida e prosperidade. Um caminho de morte e destruição. E o que diferencia qual dos 2 nós vamos trilhar é a nossa disposição em obedecê-lo. Se eu obedecer ao Senhor e continuar firme nos seus mandamentos, eu serei abençoado. Neste mundo, nós somos tentados de várias X maneiras. A sedução das coisas do mundo vem como uma bandeja na nossa frente, para que você e eu nos desviemos do caminho do Senhor. Mas para aqueles que continuarem firmes, obedecendo e caminhando nos caminhos do Senhor, a recompensa
é vida e prosperidade. Para aqueles que desobedecem, que trilham outros caminhos, a recompensa é morte e destruição. Meus queridos, coloque a sua vida diante da vontade do Senhor. E tudo que você fizer não será perda, será investimento. Coloque os seus planos, os seus sonhos diante do Senhor. Sabe uma coisa que há muito tempo me deixa angustiado? É ver os jovens estudando para o vestibular, se matando de estudar, e nunca perguntaram a Deus o que Deus queria de suas vidas. Fizeram um plano, traçaram um rumo, e nunca submeteram os seus planos a Deus. Faz faculdade, se frustra na faculdade, e a culpa da frustração é Deus. Faz faculdade, descamba para outro caminho, a culpa é Deus. Fazer faculdade é bom. Fazer faculdade é bom. Não é problema fazer faculdade. Eu fiz 2. E se a esposa deixasse, eu fazia a 3ª. Mas ela fala que já está bom, né? Outra faculdade. Fazer faculdade não é um problema. O problema é quando a faculdade não está nos planos do Senhor. É quando os meus planos não estão de acordo com o do Senhor. É quando eu não pergunto a Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque não há outro lugar para estarmos a não ser no centro da vontade de Deus. E Deus pode falar com você: eu quero que você seja o melhor médico da cidade, o melhor engenheiro, o melhor administrador, o melhor enfermeiro. Se essa for a vontade de Deus, você vai trilhar um caminho na sua profissão, que será de vida e de prosperidade. Acontece que muitos têm trilhado o seu caminho, têm feito os seus planos, sem perguntar a Deus. E aí o que acontece? Estamos fora da vontade do Senhor. Estamos longe do que Deus quer para nossas vidas. Certa vez eu escutei uma história de 2 casais ainda na juventude, planejando a vida, acabaram de casar, receberam um chamado missionário do Senhor. Receberam um chamado missionário para sair da sua terra, para ir para um lugar distante, para gastar todo o tempo da sua vida evangelizando outras pessoas, outros costumes, outra cultura. E assim eles obedeceram ao Senhor. Passaram anos e anos e anos da sua vida, que antes estava tudo planejado, mas passaram anos e anos servindo ao Senhor no campo missionário. Certa vez, velhos, já de idade, com a saúde debilitada, resolvem voltar para casa. Combati o bom combate, guardei a fé, partiu casa. Pegaram um avião, avisaram a igreja: em tal dia, em tal horário, nós vamos voltar para casa. Dentro do avião, eles na expectativa de como seria essa volta, depois de muitos anos. A igreja que eles pertenciam, eles voltavam, visitavam, a igreja sustentava. Então na cabeça deles tinha: vamos fazer uma baita recepção para nós. Chegando no aeroporto, o avião descendo, eles olhando para ver se conseguiam ver uma festa no aeroporto. Afinal de contas, depois de anos e anos servindo a Deus, estavam retornando para casa. E quando o avião pousa e vem devagarzinho para taxiar, eles enxergam uma pequena aglomeração com bolas, cartazes, bem-vindos. E eles ficam felizes, porque estavam sendo bem recebidos. Desceram do avião e perceberam, quando estavam em terra, que aquela pequena aglomeração não era para eles. Ninguém tinha ido recebê-los no aeroporto. Ninguém tinha feito festa. E isso deixou o coração do marido angustiado.
decepcionado. Passado alguns dias, pouquíssimas pessoas tinham ligado para eles, ninguém tinha ido visitá-los. Ele saiu para caminhar, antes de sair, falou com a esposa: é isso que nós ganhamos? Esse desprezo das pessoas? É isso que Deus nos retribui? É isso que Deus colocou para nós? Angustiado com Deus, passou a vida inteira pregando o evangelho, voltou para casa, achou que seria bem recebido, saiu para caminhar. Quando voltou da caminhada, encontrou a esposa fazendo comida, e ele, angustiado ainda, virou para sua esposa e falou bem assim: e aí, o que seu Deus falou para você? E ela, com os olhos serenos, olhou para o marido dela, angustiado, e falou bem assim: Deus me respondeu. Ele disse: quem disse que vocês chegaram em casa? Quem disse que vocês estão em casa? Há uma festa preparada, mas não nessa casa, na outra casa. E aí ele entendeu que a festa não estava aqui, estava lá no céu, porque eles foram obedientes ao Senhor, serviram ao Senhor, e isso deu paz no coração dele. Eu não cheguei em casa, eu ainda vou para casa. Neste mundo, somos peregrinos, é passageiro. Agora está diante de nós dois caminhos: o caminho de vida, o caminho de morte. O que diferencia em qual dos dois nós vamos trilhar é a nossa obediência ao Senhor. Não há outro lugar para estarmos senão no centro da vontade de Deus. Se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, ore, peça, busque. Mas uma coisa é certa: seremos abençoados se andarmos segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o amemos, adoremos, o exaltemos, e o resto é com a gente. Se eu vou escolher esse caminho ou outro caminho. Como diz lá no final do versículo de Deuteronômio, o Senhor dizendo: escolham a vida, para que vocês possam viver. Nesta noite, você tem a oportunidade de escolher em qual caminho trilhar: a da obediência ao Senhor ou da desobediência. Um profeta do Senhor certa vez disse, em Josué, capítulo 24, versículo 15, diante de todo o povo, ele indagou o povo dizendo: escolham hoje a quem vai servir, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez a escolha dele. Jesus escolheu obedecer ao Senhor, mesmo quando a vontade dele parecia muito difícil. Não saia da vontade do Senhor. Este é o lugar para que eu e você possamos estar aos pés do Senhor e no centro da sua vontade, para que possamos viver dias melhores, para que possamos viver dias abençoados, para que possamos viver segundo a vontade do Senhor. Vamos orar? O grupo de louvor vai subir para a gente continuar louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Mas eu termino essa série de mensagens fazendo um desafio a você, chamando você a uma decisão. A você que está em casa, você que está nos acompanhando pela internet, a você que está aqui presente, graças a Deus que você veio, que você está aqui. Mas quero fazer um desafio. Em qual caminho você vai trilhar? O caminho de vida ou o caminho da morte? O que diferencia é a minha disposição em obedecer ao Senhor. Você quer obedecer ao Senhor? Amém por isso. Você quer desobedecer ao Senhor? Misericórdia por isso. Mas diante de nós,
temos a escolha, qual caminho seguir. Que você possa escolher todos os dias obedecer ao Senhor, mesmo que isso te custe caro. Obedecer ao Senhor, mesmo que isso te custe o emprego. Obedecer ao Senhor, mesmo que isso te custe sei lá o que. Não vai ser melhor do que obedecer ao Senhor. Que você possa, a partir de hoje, se não tem obedecido ao Senhor, passar a obedecer, porque não há lugar melhor de estar do que no centro da vontade de Deus. Encerro com o que Provérbios nos ensina. O homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmão, planeje a sua vida, planeje o seu 2021, escreva no papel aquilo que você quer fazer. Quando você tiver terminado o seu plano de vida, o seu propósito, coloque os seus joelhos no chão e apresente ao Senhor. Fala: Senhor, a tua palavra diz que nós devemos fazer os nossos planos. Os meus planos estão aqui, mas que se cumpra a vontade do Senhor na minha vida. Estes são os meus planos, mas eu não quero viver os meus planos, eu quero viver a vontade do Senhor na minha vida. A minha vida tem que estar diante da vontade do Senhor. Se não estivermos no centro da vontade do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, estamos trilhando um caminho de morte e destruição. Eu sei que você não quer isso, eu não quero isso. E só há um outro caminho: obedecermos a Deus. Seja obediente em nome do Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que nos exorta, porque o Senhor colocou diante daquele povo há milhares de anos atrás dois caminhos: um caminho de vida, de bênção, prosperidade, e um caminho de morte, de destruição, de maldição. E estes caminhos nos apresentam hoje também. E o que vai nos fazer trilhar em um ou no outro é a nossa disposição em obedecer ao Senhor, em amar o Senhor. E em nome de Jesus, que possamos obedecer ao Senhor, mesmo que isso nos custe caro, mas nada será melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Não há outro lugar para nós a não ser dentro da vontade do Senhor. Não há outro lugar para nós a não ser obedecer ao Senhor. Que esta palavra, Deus, possa adentrar nos corações que ouviram e que irão ouvir mais adiante através das mídias sociais, e que essa palavra possa encontrar nos nossos corações terra fértil, que ela venha ser plantada e que ela produza frutos, e que esses frutos gerem obediência ao Senhor. Que possamos viver em 2021, não baseado nas nossas vontades e nos nossos planos, mas vivermos diante e mediante a vontade do Senhor para as nossas vidas. E que possamos, a cada dia da nossa vida, trilhar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus.